E quando você chega na faculdade, que você vai ter ali provas com 20, 30 temas, e você só tem ali um bloco de informações para você acabar assimilando. E beleza, quando chegar a prova você vai descobrir se você acertou, se você aprendeu de fato ou não. Você decorou, na verdade, né? Porque Isso. a maior parte dessa questão toda é que o aluno decora para poder fazer a prova, né? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre as maiores dificuldades que a gente tem no ciclo básico. Então, o ciclo básico acabou que foi bem complicado, acho que como é para a maioria dos alunos, mas tem alguns pontos que com certeza são mais evidentes. Eu acho que a falta de questões, a falta de ferramentas de revisão, formas de treinamento. O aluno só sabe que ele não sabe determinado assunto quando ele chega na prova e acaba tendo um resultado aquém do esperado. E também, assim, muitas referências bibliográficas, você não sabe por onde estudar, como estudar, até quando revisar. Então, são lacunas que acabam dificultando o aprendizado do aluno. É quando você não tem algo centralizado, né? Você Isso. fica pegando partes de algo para poder complementar o seu estudo. Então, você vai ali e pega, principalmente na minha época, assim, falando um pouco da minha experiência. Você tinha que ir na biblioteca da faculdade, tentar encontrar o livro que estava disponível, se ele tivesse disponível, se não tivesse, tinha que encontrar alguém que já tinha alugado ele para tirar xerox. Então, você ficava catando coisas para poder você completar o seu estudo. Não tinha revisão, você estudava antes da prova, então não tinha fixação do assunto. Sim. Eu ficava muito perdida em relação a isso. Não treinava com questões porque não tinha questões. Exatamente. De ciclo básico para você, estudar. Encontrar. Não, na minha época não tinha disponível. Então, assim, a gente só treinava realmente na hora da prova. Então, na hora da prova, até aquela questão que eu podia ter acertado, não acertei. Por quê? Porque eu não revisei, porque eu não tive um estudo adequado, porque eu não treinei. Então, era algo muito de supetão. Sim. Eu tinha o primeiro assunto e depois só treinava na prova. Então, é isso que você falou. Isso. O resultado, às vezes, era abaixo do esperado. Por quê? Porque a gente não treinava, né? Isso, e às vezes até a falta de organização, porque são muitas aulas, trabalhos, estágios, e você sai de uma aula e você já tem outra aula ou tem outra atividade, e não dá tempo de você estudar aquela aula naquele dia, então junta com o assunto do próximo dia e você não tem de forma sistematizada como você vai ver esse assunto que acabou ficando para trás. Então, quando você chega ali 2, 3 semanas para a prova, você, caramba, tem muito assunto acumulado, mas eu vou fazer como? Eu vou estudar só pela teoria do livro, vou fazer as anotações eu vou ler as anotações que eu fiz da aula, vou pegar o slide do professor, às vezes esse professor não disponibiliza slide, você vai, pega um material de anatomia, mas é um material muito complexo, aí beleza, você estudou, mas como é que eu vou saber se de fato eu assimilei essas informações, né? Então, até pelos nossos alunos, a principal queixa é dessa necessidade de ficar buscando ferramentas, buscando, como é que eu posso dizer, formas de complementar o estudo. E nisso de você organizar uma rotina, procurar novas ferramentas, pensar no que você vai ter que fazer, se você tem que fazer daquele jeito mesmo, isso acaba cansando o aluno. Já gasta muito tempo, né? Isso. Até o aluno conseguir o que quer, gasta muito tempo. Já chegou à prova. Então, acho que é um calo muito grande, e principalmente quando o aluno sai do cursinho, aquele cursinho que oferecia tudo mastigado, ele sabia o que tinha que estudar naquele dia, naquela semana, quando ele iria revisar aqueles assuntos de forma mais específica, e quando você chega na faculdade, que você vai ter ali provas com 20, 30 temas, e você só tem ali um bloco de informações para você acabar assimilando, e beleza, quando chegar a prova você vai descobrir se você acertou, se você aprendeu de fato ou não. Você decorou, na verdade, né? Porque Isso. a maior parte dessa questão toda é que o aluno decora para poder fazer a prova, né? É uma dificuldade que eu acredito que eles também tenham, é de ver o que essa informação que eles têm no ciclo básico vai se encaixar no contexto clínico do paciente. Exatamente. Então, ele está estudando fisiologia, mas o que é que isso vai implicar no paciente que vai chegar para ele com a dor cardíaca, com a dor pericárdica ali? O que é que tem essa relação? Eu acho que isso também é um calo que os alunos têm do ciclo básico, porque eles não conseguem
contextualizar, Entender a importância, entender né? exatamente essa Aplicação. relação, a aplicação. E a gente vendo hoje em dia, nesse contexto de prova de residência, a gente entende que até no ciclo básico, se o aluno ele começar a se preparar e tiver uma base do ciclo básico boa, ele já consegue responder algumas questões de prova de residência. Exatamente. Então, e a maioria não tem esse pensamento. A maioria acha que o ciclo básico é só ali para realmente preencher alguma informação, mas que eles só vão aprender realmente o que é patologias, Medicina de verdade, no ciclo clínico, né? Isso. E não é. No ciclo básico, eles já conseguem responder até questões de prova de residência. Isso, fazendo o gancho, o aluno que aprende a estudar no ciclo básico, ele é um aluno diferenciado, porque o ciclo básico, os assuntos não são tão legais assim. Então é exatamente isso, o aluno se sente, ele tá, caramba, eu estou estudando isso aqui, eu não vou usar para nada. Então ele meio que menospreza aquelas informações, mas mal sabe ele que muita coisa vai voltar à tona lá na frente e ele não vai lembrar porque de fato ele não estudou. Então, uma das coisas que os nossos alunos do MRA acabam saindo na frente é porque ele já começa a treinar desde o primeiro período, sendo que a maioria dos alunos ali ainda estão só tendo contato de forma passiva com o conteúdo, ele faz a prova e provavelmente ele não vai tocar naquele assunto até que ele realmente precise lá na frente. Aí ele vai sentir a dor de precisar saber, não saber e ter que voltar para revisar. Então, essa questão da gente trazer de forma mais orientada, de forma mais assertiva, de forma já desenhada para o aluno a longo prazo, isso facilita muito. Primeiro, fazer questões baseadas em casos clínicos, aplicando como vai ser a prova lá na frente do ENAMED. Então o aluno vai ler todo aquele texto que muitas das vezes é só para cansar e no final vai ter alguma coisa que vai estar relacionada à parte da fisiologia, à parte lá de bioquímica, enfim, são vários temas. Mas ele já aprende a fazer questões, ele já aprende como é que funciona uma revisão de acordo com a cor do esquecimento, uma revisão espaçada. Ele já entende a importância de fazer um simulado, de se expor àquele estresse do simulado, fazer 100 questões, porque é muito difícil. Realmente, às vezes, o que mais pesa no simulado propriamente dito, na prova, não é só a complexidade das questões, a dificuldade, mas o aluno não saber fazer prova, o aluno não saber se posicionar mediante a um teste ali de 100 questões, que as questões foram escolhidas justamente para pegar no detalhe, coisas que ele estudou, mas ele não revisou e acabou perdendo a questão por alguma besteira. Quem só decora aí realmente não vai conseguir aplicar a informação de forma adequada. Ele Isso. tem que realmente entender e saber do assunto, né? E não é só sobre estudar muito, né? A gente fala muito isso para os nossos alunos, não é sobre estudar muito, você não precisa estudar 18 horas por dia, nem que você quisesse você ia dar conta, mas é sobre estudar com estratégia e estudar de forma constante. Então a gente vê aqui pelas métricas, o aluno que estuda todos os dias 2 horas e principalmente ele faz as questões e as revisões, é um aluno que está fora da média, ele se sobressai muito, porque ele está sempre cumprindo com essas pequenas tarefas. 2 horas para um estudante de medicina é pouquíssimo tempo, mas se ele fizer isso a longo prazo, ele vai assimilar muita informação e o melhor, ele vai conseguir fazer todas as revisões. Porque não adianta você estudar, você estudou 4 horas ali, você, caramba, eu estou dominando tudo da parte de ciclo cardíaco, essa parte de fisiologia eu estou dominando. Mas se você não revisar isso, 15 dias, você já não vai lembrar de 70% das informações. 30 dias você vai esquecer basicamente tudo. Então você precisa estar revisando de forma ativa, se forçar, caramba, o que eu lembro? Anotar, escrever, fazer flashcard, tentar fazer aquela questão que você acha mais difícil. É isso que vai trazer para uma camada mais superficial essa informação, de forma que quando você precisa dela, você vai trazer ela de forma mais rápida.